A quarta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da responsabilidade civil pela publicação de matéria jornalística. Não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada. Para entender esse julgado, considere o seguinte caso concreto com algumas adaptações. O jornalista Mário Sabino ingressou com ação indenizatória contra o jornalista Leonardo de Rezende e o portal 247, postulando o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de notícias e comentários de conteúdo difamatório e ofensivo à sua honra e à sua imagem. Na inicial, o autor narrou que o portal de notícia, em diversas matérias e notas, extrapolaram o exercício do jornalismo crítico ao divulgarem informações inverídicas e desprovidas de interesse público, o que evidencia a intenção de macular sua honra e a sua imagem. O magistrado de piso, considerando desnecessária a produção de provas requerida pelos réus, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-o solidariamente ao pagamento de R$ 40 mil a título de danos morais. Os sucumbentes recorreram até o STJ contra a decisão condenatória. A corte foi provocada a definir as balizas da liberdade de imprensa em artigos jornalísticos críticos à atuação e ao estilo profissional de certa pessoa em postagens realizadas no portal eletrônico de notícias. Segundo o voto do ministro relator, a matéria controvertida trata do conflito aparente entre direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela legislação infraconstitucional, quais sejam a liberdade de imprensa, corolário da liberdade de informação e da liberdade de manifestação do pensamento, e os direitos da personalidade, como a privacidade, a honra e a imagem, envolvendo em ambos polos da ação experientes jornalistas. Vale ressaltar que o exercício do direito de informar apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, revelado quando a informação conferir ciência da realidade. Atente-se, contudo, que não se exige, para a proteção anunciada, uma verdade absoluta, mas sim a chamada verdade subjetiva, que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos. Assim, para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade. A veracidade do fato consubstancia um compromisso ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas, que figura como um dos parâmetros legitimadores do exercício da liberdade de informação. Por outro lado, o requisito da verdade não subordina o direito de expressão em sentido estrito, que consiste na liberdade básica de expressar qualquer manifestação do pensamento humano, tais como ideias, opiniões, críticas e crenças. A conceituação é mesmo intuitiva. Trata-se de poder manifestar-se favorável ou contrariamente a uma ideia, mediante a realização de juízo de valor e de crítica, garantindo-se a participação efetiva dos cidadãos na condução dos assuntos públicos do país. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão. Por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. Destaca-se que a liberdade de imprensa, também chamada de liberdade de informação jornalística, tem conteúdo abrangente, compreendendo o direito de informar e o direito de buscar a informação, ambos decorrentes da liberdade de informação, que, como pontuado,
tem compromisso com a verdade, ainda que subjetiva, e o direito de opinar e o direito de criticar, que refletem a liberdade de expressão em sentido estrito. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimentos ou ideias, normalmente quando se está a tratar da imprensa, tal direito não é absoluto ou ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso, constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização civil e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. Na mesma linha de raciocínio, deve-se observar que, além do requisito da verdade subjetiva, consubstanciando no dever de diligência na apuração dos fatos narrados, ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil. A existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa, consequência dos direitos de informação e de expressão. Como se sabe, pessoas públicas estão submetidas à exposição da sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigados a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura em situações nas quais, imputada injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que se aproximam de uma conduta criminosa. Nesse contexto, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral, relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.